O hospital universitário, que deveria ter sido entregue em 2017, permanece com as obras paradas. Quando se fala em aplicação de dinheiro público nos projetos que vão atender a comunidade, a expectativa é de agilidade na execução do trabalho proposto. E quando se fala num hospital, a necessidade é que todo o processo ocorra em caráter de urgência. Esse prédio abandonado há anos, hoje é de responsabilidade da Unir. Aqui era para funcionar o Hospital Universitário de Rondônia. Em 2014, foi noticiado que a obra seria entregue em 2017, o que não aconteceu. Então a conta do prejuízo não está em torno de 5 milhões de reais que se perdeu aí pelo ralo da incompetência administrativa ou pelo deszelo dos gestores. A conta está no prejuízo da população que ficou desassistida. E veja como a conta é maior ainda. O governo do estado e prefeitura estão hoje contratando leitos do setor privado para alojar os pacientes, quando aqui poderíamos ter mais 150 leitos. Enquanto se discute a redução de verbas para universidades federais no Brasil, Rondônia se depara com uma situação que se arrasta há anos. Este hospital foi construído na década de 80 pela sociedade civil organizada. Como não houve mais recursos para dar continuidade à construção, nem o governo, nem a prefeitura quis assumir a continuidade da construção do hospital. Chegou-se à ideia, então, de elaborar uma estrutura mínima suficiente para implantar esse hospital. E disso chegou-se a monta de 5 milhões de reais. Dinheiro na conta e as obras não tiveram andamento. A razão de não utilizar resultou na restituição desse valor para o erário público federal. E eu vejo isso com muita tristeza, porque se tivesse utilizado esse recurso na implantação deste hospital, nós teríamos, e veja, minha querida Suelen, um leito ele poderia ocupar 5 dias de internação para um paciente. Então, por mês era 6 pacientes, por ano seria 72 pacientes. Segundo o professor, a comissão do MEC disse que a estrutura era muito pequena para funcionar como um hospital universitário. Aqui são apenas 50 leitos, quando a quantidade mínima exigida é de 150. Para isso, a universidade recorreu ao Exército para conseguir um espaço físico maior. Existem relatos no boletim de serviço da Unir, que é como se fosse o diário oficial da União, nós temos o boletim de serviço. Lá existe sim relatórios que comprovam o relacionamento da Unir com o Ministério do Exército, com a cessão de espaço físico para ampliação deste hospital, para que atendesse à demanda do MEC. O MEC, quando vem fazer uma avaliação, ele não reprova de modo peremptório, ele apresenta situações e diz corrija isso, corrija aquilo. Por e-mail, a reitoria da Unir informou que, referente à cessão do imóvel, localizado na estrada de Santo Antônio, foi assinado contrato de cessão de uso pela Superintendência de Patrimônio da União no dia 24 de março de 2008, pelo ex-reitor José Anuário de Oliveira Amaral, para a utilização do imóvel como o Hospital Universitário. E que foram recebidos pela Unir, na época, recursos na ordem de R$ 5.278.000 do Ministério da Saúde, com a finalidade de reformar o prédio. Mas o valor não foi utilizado em razão da verba ter sido repassada para a Fundação Rio Mar, onde o processo de contratação da obra não foi concluído até o fechamento daquela fundação. Em razão de exigências do Ministério da Saúde, o valor não utilizado teve que ser devolvido, não havendo, portanto, gastos com obras no imóvel. Além disso, a empresa brasileira de serviços hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação, indicou em seu parecer técnico que o imóvel não atendia aos requisitos mínimos para o funcionamento do hospital universitário, resultando assim no encerramento da cessão do imóvel da União em favor da SPU. O reitor da Unir, o professor Ariotti, finalizou se colocando à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Everton. Pois é, bom, quando a própria SPU vem e diz que o prédio não reúne as condições arquitetônicas, de estrutura, para abrigar o hospital, acabou a discussão, né? Podia-se até ter gasto 5 milhões, depois ele dizia, não pode funcionar aqui, porque não há condições de funcionamento, como já aconteceu outro dia, lá em Alto Paraíso, quando uma porta que era para ser de metal, né?
e aí ela era de madeira no hospital, ele fez com que atrasasse a inauguração do hospital quase um ano. Hospital público do governo federal no município de Alto Paraíso, uma porta de madeira, vocês lembram isso? Nós comentamos aqui. Enquanto não fosse trocada a porta, fazer licitação de novo foi uma confusão. Enfim, atrasou um ano a inauguração do hospital por causa da porta de madeira. Eu imagino que se o critério é o mesmo, se tivesse feito um investimento de 5 milhões e, enfim, concluído o hospital com mais dinheiro, que seria necessário, claro, não ia funcionar. Porque está dizendo agora a SPU que o hospital não atendia às exigências do Ministério da Saúde. Ponto final.